Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Morato, pastor da Igreja Batista Nacional Antioquia. Como combinado, estou aqui nesse momento para a gente dar sequência no nosso estudo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Começamos ontem pensando sobre a felicidade do discípulo de Cristo, porque na verdade a felicidade está em ser seguidor de Jesus, em ser discípulo de Jesus e, consequentemente, em servir as pessoas. Então, o texto que nós lemos ontem foi o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, hoje nós vamos meditar sobre a primeira bem-aventurança, sobre o que o Senhor Jesus disse a respeito dos discípulos, nos seus discípulos, daqueles que seriam seus seguidores, na primeira bem-aventurança. Uma coisa que eu queria pensar antes com vocês, de citar a própria bem-aventurança, é que essas bem-aventuranças elas encontram-se muito bem organizadas. Lembrando que esse sermão é um sermão proferido pelo próprio Senhor Jesus. Diferentemente de mim e de muitos outros pregadores, o Senhor Jesus não tinha dificuldades em elaborar, em produzir e em pregar os seus sermões. Nós muitas vezes somos prolixos, muitas vezes vamos e voltamos em alguns textos. O Senhor Jesus não era assim. O Senhor Jesus era muito objetivo, tinha uma maneira de ensinar diferente, e eu entendo que a forma como ele expôs o sermão do monte para nós, especialmente essas bem-aventuranças, cada uma delas estão absolutamente no lugar em que deveriam estar, muito bem ordenadas, muito bem organizadas. Então há uma sequência lógica aqui para nós a compreendermos cada uma delas. E com certeza essa primeira bem-aventurança que nós vamos meditar nela, ela é fundamental para todas as outras que nós vamos ver. Por quê? Porque ela começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz bem-aventurados os humildes de espírito, a nossa pergunta deve ser: quem são os humildes de espírito? Com certeza, para entender esse texto, nós precisamos saber quem são eles. Alguns textos, algumas traduções trazem para nós pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. E alguns, se utilizando dessa tradução, acabam interpretando que a pobreza, de certa forma, pressupõe um indivíduo humilde. E a verdade não é essa, porque não há ninguém que nasça humilde, não há ninguém que seja humilde de natureza ou de nascimento. Humildade não é o que verdadeiramente caracteriza o existir do ser humano sobre a face dessa terra, de forma alguma, muito pelo contrário. O que geralmente caracteriza a vida humana sobre a face da terra é a prepotência, a soberba, a arrogância, algumas ações de humildade. Mas essa humildade colocada para nós nesse texto aqui, ela não é uma questão de ações, ela não pode ser adquirida especialmente pelo esforço humano, de forma alguma, porque o homem, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, e a existência humana, como ela chegou até nesses dias, como nós a presenciamos, a vemos acontecer na face da terra, nunca conseguiu ter como característica fundamental a humildade, e especialmente a humildade de espírito, essa que brota do ser interior. Essa humildade, então, não é uma questão de atos, não é uma questão de posicionamentos. Acima de tudo, essa humildade é uma questão de consciência, de uma consciência transformada e transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque se fosse simplesmente uma questão de mente, simplesmente uma questão de decisão humana, de ação humana para fazer alguma coisa, o Senhor Jesus não deveria ter vindo para dar a sua vida, para morrer numa cruz. Pense comigo, se ele viesse como muitos vieram e ensinaram alguns caminhos, algumas verdades, alguns conceitos para que as pessoas seguissem, na verdade eles conseguem alguns seguidores, mas nenhum deles consegue reproduzir de fato aquilo que foi o seu mestre. E o Senhor Jesus nos chama para ser seguidores dele, para que nós possamos nos identificar com ele. Mas ele não simplesmente nos dá conceitos vazios para que a gente possa seguir, ou mesmo os conceitos verdadeiros que ele nos dá pela sua palavra, simplesmente normatizando para que a gente possa segui-los. Não, o Senhor Jesus não veio simplesmente para estabelecer conceitos para a gente seguir.
Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo veio para dar a sua vida. E por que o Senhor Jesus Cristo veio para dar a sua vida? Exatamente por causa daquilo que é a maior mazela da existência humana. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de mazela social sobre a face da terra, não só sobre o Brasil, mas em todas as nações. Nós vivemos o caos dessa pandemia, essa problemática toda. E é evidente que por trás de tudo está o pecado. O pecado é que produz a enfermidade, o pecado é que produz as mazelas sociais, o pecado é que produz a corrupção, o pecado é que produz a violência. Nós queremos achar culpados, especialmente nesse momento, mas por trás de todas essas mazelas está o pecado, porque o coração do homem, ele é dominado pelo pecado. E o Senhor Jesus Cristo, então, veio para dar a sua vida na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para que por meio do seu sangue ele pudesse redimir os pecadores, perdoar os pecadores, justificar os pecadores diante de Deus, para que eles tivessem uma nova vida, para que eles fossem salvos, para que eles fossem transformados e vivessem então uma nova vida. Então, quando nós olhamos para essa bem-aventurança e dentro desse contexto que nós acabamos de pensar nele, percebemos que Jesus veio então para dar a sua vida pelos pecadores. Então, quem são os humildes de espírito? São simplesmente aqueles que têm agora a consciência de que eles são pessoas dessa natureza que eu acabei de mencionar para vocês, ou seja, eles se veem como pecadores. São pessoas que não têm justiça própria, são pessoas que não confiam nas suas realizações para se justificar diante de Deus. São pessoas que não confiam nos seus atos, ainda que sejam bons atos, que nós devemos praticar, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo. São pessoas que não confiam numa religião, ou mesmo no fato de participar de uma igreja, porque isso não salva ninguém, nós bem sabemos disso. São pessoas que sabem o que aconteceu na sua vida por entenderem o seu status, por entenderem quem eles são, e têm a consciência de que eles são pecadores. Então, humilde espírito não é alguém que se acha humilde, muito pelo contrário, porque tem pessoas que tentam ser humildes, tem pessoas que tentam desenvolver ações de humildade e pressupõem que com isso conseguem lograr êxito. Algumas pessoas quase que pedem perdão por existir para tentar mostrar que são humildes, e isso não revela humildade. Humildade de verdade, ou humildade de espírito, ou ser humilde de espírito, é estar consciente de que se é pecador. E se nós estamos conscientes de que somos pecadores, nós entendemos logo que nós precisamos da graça de Deus. E onde está a graça de Deus para a nossa vida? Em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, nesse reino não há nenhuma só pessoa que faça parte dela que não seja humilde de espírito, porque essa é a primeira e mais fundamental característica de todos aqueles que se tornam cidadãos desse reino. Então não há nenhum prepotente, não há nenhum arrogante, não há nenhum soberbo que possa fazer parte desse reino. Esse reino tem como característica a humildade. Se não, vejamos, o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, veio até essa terra, se tornou homem, habitou entre nós, e não veio como um rei, não habitou em palácios, não usava vestes reais. Onde estava Jesus? Jesus estava geralmente no meio da multidão. E o que ele fez? Curou enfermos, ele abriu os olhos aos cegos, ele levantou paralíticos, ele ressuscitou inclusive mortos. E dois eventos especialmente que me marcam muito olhando para o ministério de Jesus é olhar especialmente quando ele entra em Gadara, e ali tem um endemoniado que ninguém consegue contê-lo, e ele habita nos sepulcros, ele vive naquele lugar. Eu entendo que Jesus entra naquele lugar especialmente para cuidar da vida daquele homem. Ele liberta aquele homem, ele transforma a vida daquele homem, de tal maneira que quando ele vai sair, o homem quer acompanhá-lo, mas Jesus não, fica aqui e vai dar testemunho para os seus, do que o Senhor Deus fez pela sua vida, e ele sai testemunhando. Outro evento, Jesus, quando vai entrar na cidade de Naim, ele está entrando com uma multidão, e dali está saindo uma outra multidão com uma mulher que está indo enterrar o seu filho único. Contextualmente, aquela mulher estava sofrendo absurdamente, já não tinha um marido, e agora perde o seu filho único, e agora vai ter que viver de favores, viver de alguma coisa que se faça por ela, algum donativo, de alguma familiar que a possa socorrer.
E o que acontece? Jesus ressuscita aquele menino, ressuscitando a esperança dela, ressuscitando aquele que poderia cuidar da sua mãe. Então a gente vê Jesus sendo Deus, se tornando homem, vindo, habitando entre nós e vivendo uma vida para servir as pessoas, como eu havia dito anteriormente. Então, o discípulo de Cristo é aquele que segue ele no caminho para fazer o bem aonde esse bem é necessário. Então, ele é humilde de espírito porque ele sabe quem ele é, ele sabe o que Deus fez na sua vida e o que ele quer agora é fazer a mesma coisa que o seu Senhor fez enquanto esteve sobre a face dessa terra no seu ministério terreno. A boa notícia de ser humilde de espírito, deles é o reino dos céus. Isso demonstra para nós que sobre a face dessa terra, nesse exato momento, há 2 reinos. Não há vários reinos ou vários países, há vários países, é verdade. Mas em termos de reino, biblicamente, espiritualmente falando, só temos 2 reinos. O reino dos céus, ou o reino de Deus, que está presente agora, e o reino deste mundo, que é, biblicamente, nós aprendemos, é governado por Satanás. Quem está debaixo desse reino? Esse reino é caracterizado pelo seu príncipe, pela soberba, pela prepotência, pela arrogância, pela altivez, porque é isso que houve no coração dele quando caiu, sendo ainda um anjo de luz. Caiu porque desejou subir acima do trono de Deus e estabelecer o seu e ser maior do que Deus. Prepotência, arrogância, isso é o que caracteriza o reino desse mundo. Agora, o reino de Deus é caracterizado pela humildade, pela simplicidade, pela consciência de que nós não o merecemos, porque nós somos pecadores, mas conscientes também que Jesus Cristo deu a vida por esses pecadores. E quando temos essa consciência, a nossa disposição então é de fazer a mesma coisa, porque agora somos cidadãos desse reino. Não merecíamos ser cidadãos dele, mas Cristo Jesus deu a sua vida para nos fazer cidadãos desse reino.